Ministério Pastoral e Aconselhamento, continuando o capítulo 3, a questão do sustento do obreiro, ou sustento dos ministros, ou dos pastores. Será que o pastor é ladrão? Isso é uma questão muito delicada, né? E que é muito mal compreendida nos nossos dias. Paulo disse que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E no caso do obreiro, que é chamado para o ministério, vamos estabelecer um princípio aqui, que quando Deus chama, Ele paga, Ele supre, né? E Ele, para isso, Ele usa muitos e diversos modos, mas a palavra de Deus traz princípios muito importantes a respeito. Existe muita confusão no nosso meio sobre a questão de tempo integral, de viver pela fé, né? É possível a pessoa viver ser tempo integral numa igreja? Claro que sim, né? Não tem nada errado com isso. E agora, o viver pela fé é muito mal compreendido. Ou então, às vezes, como acontece quando alguém diz assim, eu tenho um trabalho secular. Às vezes é um ministro, eu mesmo já ministrei em alguma igreja que o pastor principal trabalhava. Então a esposa dele chegou para me falar, meu marido tem um trabalho secular. Eu penso que isso é uma colocação não muito correta. Por quê? O cristão verdadeiro, aquele que é chamado, tudo que ele faz é para a glória de Deus. Então, em um certo sentido, nós não temos trabalho secular, porque acontece que o secularismo entrou na igreja. E aí fez-se uma distinção entre o que é santo, o que serve ao altar, o que serve na igreja e o que serve o leigo, o que é chamado e o que é leigo, né? O que vive ali para servir na igreja e o leigo. E esse termo leigo é muito mal colocado muitas vezes, não é? Porque você pode dizer que o leigo é alguém que sabe pouco das coisas. Outro vai dizer que o leigo é aquele que não fez não tem uma formação teológica num seminário, num instituto bíblico. Mas o que a gente tem que saber e colocar bem e ter firme no coração é que todo crente é um ministro de Deus, né? Nunca esqueça que ministro, o Peretes, é aquele remador inferior que ajuda o navio a andar. E o propósito de Deus é que a igreja ela funcione com o auxílio de toda junta, como está escrito em Efésios 4. Né? Então, se ela funciona com auxílio de toda junta, não são os ministros que ditam todas as coisas, mas é o Espírito Santo, através do corpo de Cristo, vai fazendo a obra funcionar. Mas voltando à questão do sustento, tem muitas posições diversas. Um deles, famosa colocação de Otmani, ele dizia que de quem nós somos trabalhadores, ele falou. Se formos trabalhadores dos homens, então vamos aos homens em busca de sustento. Se, porém, somos trabalhadores de Deus, então a ninguém mais devemos dirigir, senão a Ele.
embora ele possa satisfazer nossas necessidades por meio dos irmãos. Então, o Otmani, ele era um pouco radical nesse aspecto, né? Ele cria que é Deus e somente Deus, então você nunca devia falar de necessidade ou de colocar questões salariais ou coisas desse tipo. Já em outras esferas e outras culturas, né, já enfatiza que todo obreiro deve ser assalariado, isso em especial cultura da igreja americana e da Inglaterra, tem essa forte colocação, né? Então, sempre que a pessoa está servindo a igreja ali como um ministro, como um pastor, como um evangelista, mestre, ou o que for, ele vai receber. Eles enfatizam isso, né? Então, mas isso está muito mais perto até do que a Bíblia, a Escritura ensina, do que a posição radical do nosso irmão Otmani, né? Agora, voltando e indo para a palavra de Deus, né? Paulo, ele tem colocações importantíssimas a respeito do assunto, né? Nas cartas pastorais, 1 Timóteo em especial, falando para a igreja de Corinto, quando ele fala muito de finanças. E Jesus tem uma colocação que muitas vezes alguns entendem mal. Pensa que Jesus estava ali nessa ideia de Otmani, né? Porque Jesus falou o seguinte em Mateus 10, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, o que Jesus enfatizou que onde os apóstolos fossem, onde eles fossem recebidos, dali eles retirariam o alimento, o local de dormir, né, suas necessidades básicas. Mas em Lucas, Jesus fala de outro modo. Ele diz, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, e também tome o alforje. Então, isso está em Lucas 22. Então, agora Jesus está falando de ir com sustento, né? Com bolsa, com, né, o recurso. Então, agora Jesus estava até perto ali da cruz, né? Então, ele está estabelecendo um novo princípio. Ele não está anulando o anterior, mas está dizendo, olha, tem horas que você vai sem recurso e Deus vai suprir, e tem horas que você vai com recurso e Deus vai suprir. Eu me rio porque eu tenho uma experiência pessoal muito forte a esse respeito. Eu fui chamado para um treinamento na Austrália, do outro lado do mundo, e eu e a minha esposa fomos, e ganhei quase toda a passagem. Eu, na época, dividia de 10 vezes, mas eu ganhei de oferta quase toda a passagem, que era mais ou menos muito dinheiro. E para a gente ir, nós íamos nos hospedar numa igreja local, na casa de um diácono, e eu não tinha dinheiro nenhum, ficamos 10 dias na Austrália. E eu falei com minha esposa, não temos dinheiro para gastar em nada. Na verdade, tudo que eu tenho é $20. Então, o resultado, nós fomos para a Austrália, voltamos da Austrália, tivemos 10 dias maravilhosos, uma semana de treinamento com um homem de Deus muito especial, e fomos e voltamos com $20, e não nos faltou nada. Fomos em tudo supridos,
Então, me lembra muito da primeira mensagem de Jesus, né? E são os milagres que Deus faz, né? Então, ali eu fui totalmente dependente da hospitalidade e do amor das pessoas. Aliás, nos hospedaram de uma maneira dignas de um rei ou dignas de Jesus Cristo. Então, a gente confia, a gente tem que aprender a confiar em Deus para suprir, né? Umas pessoas dizem assim, já ouvi isso muito: quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Ou, se eu tiver dinheiro, eu vou investir na obra de Deus. Provavelmente, essa pessoa nunca vai realmente investir na obra de Deus, porque essa pessoa pensa que é o dinheiro que faz a obra e que ela, tendo recurso, então ela fará a obra, mas o recurso venha de Deus. É Deus quem faz a obra acontecer. E para isso ele pode usar um rico ou pode usar uma viúva pobre. Então, Deus não tem limitações do que ele faz, né? Como ele diz, agindo eu, quem impedirá? Ou a destra fiel, a destra de justiça. No Paulo, o ministério apostólico, que começou ali com Paulo, ele dependia totalmente das igrejas que enviavam, né? Se ele deveria receber salário ou não, vai depender da igreja levantar recurso, né? E isso é uma coisa que vem ao longo dos anos, né? No início da igreja, os apóstolos seguiram o ensinamento de Jesus, né? E no decorrer dos anos, né, eles entenderam os princípios que Jesus ensinou e eles passaram a receber as contribuições das igrejas. A igreja de Jerusalém, né, com certeza contribuía financeiramente com os irmãos de Antioquia e esta com as comunidades que Paulo e Barnabé iniciaram. Então, havia uma igreja sustentando a outra. Teve um momento que a igreja de Jerusalém e os irmãos em Jerusalém, né, estavam passando grande necessidade, e aí as igrejas da Macedônia levantaram ofertas que foram oferta levada por Paulo para Jerusalém. Então, essa abordagem de Jesus sobre sustento, né, não entra em debate ou contraste com o que o Paulo vai ensinar. Em 1 Timóteo 5, quando ele começa a estabelecer o princípio ali dos presbíteros, que são pastores, que são bispos, que são aqueles que lideram a igreja, olha o que ele diz no capítulo 5, 17 e 18. Os presbíteros que exercem bem a presidência, ou outra tradução diz que governam bem, são dignos de duplo honorário, dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Então, a palavra preside bem é mesmo que governar bem, ou que no grego é proistemi. Nesse texto, na outra versão, diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Merecedor é ter direito, é ser correto, e que aparece em Atos 15, 38, quando diz que Paulo não achava justo levar aquele que se afastara, achava justo, não era merecedor, né? O Atos 28, 22 diz que pensamos ser correto, gostaríamos, ou em 2 Tessalonicenses 1:11, que aparece como digno, né? São os lugares no Novo Testamento que aparece essa mesma palavra, merecedor, palavra grega. Agora, dobrados honorários só aparece aqui em 1 Timóteo. Alguns até diriam dobrados honorários em relação ao quê? Essa é uma boa questão. Eu imagino o seguinte:
se ele o obreiro tem um determinado salário e ele está fazendo bem o trabalho, governando bem, ensinando bem, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, então ele merece ganhar o dobro. Nem sempre significa que ele vá ganhar o dobro, mas ele merece. Então isso até é uma questão de honra, né, que muitas vezes as igrejas falham. Os irmãos de Corinto tinham um problema no Novo Testamento. Olha que Paulo fala com eles em 2 Coríntios 11. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não lhes ser pesado e continuarei a agir assim. Então, o que Paulo está falando? Ele estabelecendo um princípio aqui apostólico, né? Ele vai abrir uma igreja nova lá, ele vai servir, vai criar novas comunidades ali em Corinto, e ele vai com recursos de outras igrejas. Ele não chega lá, começa a pregar e fala, agora vocês têm que me pagar. Seria muito estranho, né? Então, espera o momento que a igreja vá entendendo a palavra de Deus, vai crescendo, aí ela começa a contribuir. Aí Paulo vai até exortá-los muito em outros capítulos aí de Coríntios, 1º e 2 Coríntios, né? O Paulo aqui, ele como apóstolo, e não apenas como líder da igreja local, ele está dependendo de outras igrejas para servir ou para abrir novas igrejas. E isso é essencial, né? Isso mostra o amor que ele tinha. Ele fala de ser apóstolo, ele diz, até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Então, o Paulo está abrindo novas igrejas e, à medida que ele está fazendo isso, ele também está fazendo as suas tendas e trabalhando com suas mãos. E ele trabalhou nesse ofício de fazer tenda junto com Priscila e Áquila, está em Atos 18:3, que eles trabalhavam, a profissão deles era fazer tendas. Um apóstolo, um ministro, ele tem que saber fazer alguma coisa. Ele tem que ter aí é bom que ele tenha uma profissão, né? Agora, tem momento que Paulo, em Atos 18, ele se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, que Jesus é o Cristo, ou que Cristo é Jesus. Então, ele teve tempos que ele estava trabalhando, ministrando o tempo todo, milagres, sinais, maravilhas. Ficou 2 anos em Éfeso ali, e ele recebendo sustento de outros, né? Talvez até a própria igreja já estava levantando sustento. Paulo apresenta cinco exemplos de quem é sustentado no que faz. Ele fala do soldado, do agricultor, do pecuarista, do boi e do sacerdote. Do soldado ele diz o seguinte: quem jamais vai à guerra à própria custa? Imagina um soldado indo à guerra à sua própria custa. Ele vai à custa dos impostos, do país, ou então dos liturgos, que seriam pessoas ricas que financiavam as guerras. Então, o soldado, a pessoa ia se alistar e não ia se alistar confiando que ia receber um soldo pelo trabalho. O agricultor, Paulo vai dizer, quem planta vinho e não come do seu fruto, 1 Coríntios 9:7.
né, o soldado também está no mesmo versículo. O agricultor, né, trabalha a terra, rala, dia, chuva, sol, né, e aí ele tem que comer daquilo que está plantando. E aí Paulo vai dizer assim, se nós semeamos coisas espirituais a vocês, será muito que recolhemos de vocês bens materiais, do versículo 11. Então, a semeadura, a lei da semeadura e da colheita, quem prega o evangelho deve receber como fruto da sua semeadura, né? Para os Gálatas, ele diz assim, de uma maneira muito forte, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E ele diz que isso era uma mensagem, uma palavra do Espírito Santo, né? Que quem colhe pouco vai, quem semeia pouco vai colher. E aí ele aplica isso para quem está ministrando a palavra. Então, quem te ministra a palavra deve ser digno do sustento. E o pecuarista, ele diz assim, quem apacenta um rebanho não se alimenta do leite do rebanho, né? Pessoa que lida todos os dias, tirando leite, limpando as coisas das vacas, dos cabritos, eles vão ter direito disso, né? Porque é quase óbvio, né? E do boi, ele diz, na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que debulha. A casa de bois que Deus preocupa, ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é que por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que debulha, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida, né? Então, ele aplica o boi que debulha àquele que prega a palavra de Deus, que prega o evangelho. E por último, ele fala dos sacerdotes na velha aliança. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve o altar, do altar tira o sustento? Paulo, né, fala que quem está servindo ali como obreiro no altar, isso no Antigo Testamento, que hoje a gente não tem altar mais, o altar é o nosso coração, né? Apesar que muitos chamam de venha ao altar, mas é uma figura que não é neotestamentária. Mas aí ele diz assim, isso é no versículo 13. No versículo 14 ele fala, assim ordenou também o Senhor que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Não é uma boa ideia, é uma ordem de Deus. Então, do mesmo modo que o sacerdote na velha aliança servia o altar, recebia do altar, recebia do templo, a mesma coisa ordenou o Senhor na nova aliança. E basicamente na velha aliança, como eles eram sustentados? Pelos dízimos dos irmãos, né? Então isso já seria um forte apelo a crer que o dízimo continua sendo bíblico, nunca deixou de ser bíblico, foi estabelecido antes da lei, né? Lá em Gênesis, Jacó quer dar o dízimo, né? Abraão dá o dízimo, a Melquisedeque, por aí vai. E em Filipenses 4, Paulo está pregando o evangelho, né? E ele está escrevendo para os irmãos o seguinte, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, a igreja dos Filipenses mandaram mais de uma vez ofertas para Paulo. Então, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Se tiver outra renda, como Paulo, outra profissão, e puder conciliar as coisas, está bem. Se chegar num momento que não dá para conciliar, então dê preferência ao evangelho. Isso aconteceu comigo mesmo. Eu sou um engenheiro, trabalhei a vida inteira, 35 anos,
e me sustentando minha casa, mas teve um momento que eu deixei a engenharia de lado em segundo plano e passei a servir a igreja, né? Agora, e falando do obreiro e da fé, né? O que é que nós falamos sobre viver pela fé, né? É uma coisa muito mal colocada. Muitos chegam e dizem assim, eu vivo pela fé porque eu não tenho salário. Isso não é viver pela fé, né? Porque se a gente não vive pela fé, então por que nós vivemos, né? A fé é o fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então todo cristão deve viver pela fé, sendo obreiro ou sendo um profissional. O profissional lá na empresa dele, trabalhando, ou um dono de empresa, ele vive pela fé. O funcionário de alguma empresa deve viver pela fé. Assim também o obreiro, que é assalariado, deve viver pela fé e aprender a depender de Deus, né? A depender que Deus vai suprir as necessidades. Se ele é assalariado na igreja, vai depender da bênção de Deus sobre os irmãos, das entradas, dos dízimos, das ofertas, né? Deus sempre vai fazer o melhor para os seus, né? Quando as coisas ficam difíceis, né, Deus não esqueceu, né? Tem motivos porque às vezes faltam as coisas nas igrejas, às vezes tem um desequilíbrio, às vezes tem falta de ajuda de outros que poderiam ajudar, né? Mas para Deus, né, no exemplo do Velho Testamento, o maná caiu 40 anos e nunca faltou, né? E todo mundo comia maná todo dia, na sua proporção. E outra história linda é que Elias é sustentado por corvos, né, que levavam pão e carne para ele 2 vezes ao dia, e ele na beira do ribeiro de Querite, mas aí Deus fala, o ribeiro seca, ele manda ele para ser sustentado por uma viúva. E Deus faz o milagre do azeite da farinha nunca acabar ali na casa da viúva, e para alguns ele viveu ali mais de 1 ano sendo sustentado desse modo, né, comendo bolo e com azeite na casa da viúva. Isso é lindo demais, não é? Deus é fiel. Aquele que chama, com certeza ele sustenta. E isso, eu sou um exemplo vivo disso. Agora, o obreiro, né, ele não só recebe, ele tem que dar também, né? Porque Jesus falou, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Tem líderes, pastores, que querem só receber, né? Precisa contribuir também, inclusive com seus dízimos. Paulo trata da contribuição como semeadura, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e que semeia com fartura, com abundância, também ceifará, né? Alguns agricultores dizem que uma espiga normal, você semeia, por exemplo, 3 grãos de milho, e uma espiga normal deveria colher, né, 600 grãos. Então, 3 para 600, né? Maravilhoso. Agora tem, na agricultura moderna, tem espiga que já está dando até 400 grãos. Então, a coisa vai multiplicando, né? Porque Deus é fiel e também deu sabedoria aos homens, né? E mais lindo que Deus, Paulo diz em 2 Coríntios 9, é que Deus ama quem dá com alegria, né? Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Aqui vai uma coisa importante, né? Você deve contribuir primeiro com seus dízimos, você deve dar ajuda aos necessitados, aos pobres. Quem dá aos pobres empresta a Deus.
Jesus falou, quando você der esmola, sua justiça está diante de Deus, não saiba a esquerda que faz a direita ou vice-versa, né? Deve ser entre você e Deus. Além disso, você deve procurar ajudar outros obreiros, né? Outros irmãos, ser sensível a irmãos e também ser sensível à necessidade, em especial dos seus pais, né? Obreiros novos, ajudem seus pais. Não ganho tanto, tira uma parte, ajuda seus pais, porque isso é um princípio bíblico de honra, né? É fundamental. Porque aí Paulo vai dizer que quando a gente contribui, aquilo gera, quando você ajuda alguém, aquilo gera ação de graças e gera oração a seu favor, né? E te livra das artimanhas de Mamon, porque a única maneira de você ser livre de Mamon é quando você não está apegado ao dinheiro, porque você não pode servir a Deus e a Mamon. Então, cuidado para não ficar apegado ao dinheiro e Mamon entrar na sua vida. Cuidado com Mamon, porque Mamon ele faz coisas incríveis. Às vezes eu fico pensando, né, tantas coisas extraordinárias que os homens fazem para ter aplauso, né, se isso não é fomentado por Mamon. Agora, tem outro ponto fundamental na vida do obreiro, é que ele precisa trabalhar. O trabalho, ele disciplina o corpo, a mente, o trabalho nos ensina disciplina, o trabalho nos ensina a questão de autoridade, o trabalho nos faz valorizar a providência de Deus, o trabalho é essencial. Então, todo obreiro, antes de se tornar tempo integral, deveria primeiro ter uma profissão. Eu vejo isso ao longo dos anos, as profissões, tantos irmãos que têm salários ou ganhos irrisórios porque não tem uma profissão, né? Tem que estudar, tem que aprimorar, tem que ter uma profissão para poder, também até para entrar em outros países. Eu já viajei nos 5 continentes e nunca tive problema para entrar em lugar nenhum, porque eu sou engenheiro de formação. Então, todas as portas estão abertas, né, por causa da minha profissão. Para concluir, né, o ponto central é confiar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Seja fiel a Deus e Ele será fiel a você. Ele sempre será fiel. Não seja infiel, porque se você for infiel, está escrito, Ele vai te negar. Então, seja fiel a Deus, né? E aí, quando você tiver barba branca, cabelo branco, você vai poder dizer, fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui vai um testemunho pessoal meu, né? Deus tem cuidado de nós de modo espetacular. Sou grato a Deus pelo ministério, né? Pelo pastorado de 34 anos de pastorado, né, pelo ensino, dou aula há mais de 50 anos, tanto aula em faculdades na área de engenharia, como aula em seminário teológico, e Deus tem cuidado de mim. Então, confia no Senhor. Se você é chamado, descansa no Senhor. Confia nele, o mais ele vai fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Grande abraço.